O aguardado relatório do Departamento de Justiça sobre a alegada conduta criminosa de Donald Trump finalmente foi divulgado, revelando uma investigação aprofundada sobre um momento altamente controverso na política americana. Antes que o relatório final do conselheiro especial Jack Smith fosse liberado, a investigação sobre as ações de Donald Trump em torno da eleição presidencial de 2020 e do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro enfrentou numerosos atrasos e obstáculos. O processo legal foi complicado por litígios em andamento, incluindo disputas sobre privilégio executivo, alegações de imunidade e dificuldades para obter testemunhos essenciais de testemunhas-chave. Notavelmente, os esforços de Trump para impedir testemunhas de depor e sua insistência por ordens de silêncio causaram atrasos significativos, assim como as complicações com empresas de mídia social, como o Twitter, em cumprir mandados de busca para a conta de Trump. Além disso, várias partes, incluindo membros do Congresso e o ex-vice-presidente Mike Pence, invocaram a cláusula de liberdade de expressão e debate, adiando ainda mais o progresso. Esses desafios legais exigiram uma extensa intervenção judicial e consumiram tempo valioso. Outro atraso significativo ocorreu devido à longa litigação sobre imunidade. O escritório do conselheiro especial teve que navegar por argumentos legais complexos, particularmente sobre a questão de saber se um presidente em exercício poderia ser processado por atos criminosos cometidos durante seu mandato. Essa questão foi finalmente abordada pela Suprema Corte, que deixou algumas questões sem resposta, mas influenciou o tempo e o alcance da investigação. Além disso, à medida que o ciclo eleitoral de 2024 começava a esquentar, Smith enfrentou críticas pela decisão de prosseguir com certas ações legais que alguns viam como politicamente sensíveis, já que o Departamento de Justiça tradicionalmente se abstém de tomar medidas controversas perto de uma eleição. Apesar desses desafios, o relatório foi finalmente liberado, detalhando as tentativas de Trump de reverter os resultados da eleição e incitar a violência de 6 de janeiro. Com 174 páginas, o relatório expõe claramente as tentativas de Trump de reverter os resultados da eleição presidencial de 2020, oferecendo um relato exaustivo de suas campanhas de pressão, táticas enganosas e o caos que culminou no ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. O documento, referido como Volume 1, oferece um exame detalhado dos esforços de Trump para interferir na transferência pacífica de poder e revela provas comprometedoras de seu papel em minar o processo democrático. O relatório começa com uma carta de apresentação do conselheiro especial Jack Smith, que foi nomeado pelo procurador-geral Merrick Garland em 2022 para supervisionar a investigação. Nessa carta, Smith enfatiza seu julgamento independente ao decidir apresentar acusações contra Trump. Ele destaca que, enquanto o volume 1 foca nas tentativas de Trump de interferir na eleição de 2020, o volume 2, que diz respeito ao manuseio de documentos classificados em Mar-a-Lago, permanece não divulgado devido a processos legais em andamento envolvendo os co-réus de Trump. A importância deste relatório não pode ser subestimada. Ele fornece uma janela para as estratégias calculadas empregadas por Trump e seus associados para manter o poder apesar de sua derrota eleitoral. Além disso, delineia os desafios legais enfrentados pela acusação, incluindo a política de longa data do Departamento de Justiça de que um presidente em exercício não pode ser indiciado. Um fator que acabou influenciando o curso da investigação após a reeleição de Trump em 2024. O contexto deste relatório é tão crucial quanto o seu conteúdo. Após perder para Joe Biden na eleição presidencial de 2020, Trump iniciou uma campanha sem precedentes para contestar os resultados. Suas alegações de fraude eleitoral em larga escala não eram apenas infundadas, mas também foram repetidamente desmentidas por autoridades eleitorais, tribunais e membros de sua própria administração. Apesar dessas rejeições, Trump continuou a promover a narrativa de que a eleição havia sido roubada, o que alimentou a agitação entre seus apoiadores e preparou o terreno para os eventos de 6 de janeiro.
O ataque ao Capitólio foi uma manifestação direta dessa narrativa falsa, com os manifestantes tentando interromper a certificação da vitória de Biden. Nomeado em novembro de 2022, Jack Smith foi encarregado de desvendar a complexa teia de eventos em torno das ações de Trump antes e depois da eleição. O relatório deixa claro que os esquemas de Trump eram multifacetados, envolvendo pressão sobre autoridades estaduais, a propagação de um plano fraudulento de eleitores e o uso indevido do Departamento de Justiça para legitimar suas alegações infundadas. Esses esforços não foram ações isoladas de um indivíduo em negação, mas sim uma campanha coordenada que implicou vários cocões indivíduos falecidos, mas uma investigação detalhada encontrou apenas 4 casos de tal atividade. Da mesma forma, a alegação de Trump de que as máquinas de votação Dominion foram manipuladas para trocar votos dele para Biden foi refutada por auditorias independentes, análises forenses e decisões judiciais. Apesar disso, Trump continuou a fazer declarações públicas promovendo essas teorias infundadas. O relatório destaca um padrão que Trump seguiria em qualquer alegação, por mais absurda que fosse, amplificando-a através de redes sociais, coletivas de imprensa e discursos. Suas alegações frequentemente eram acompanhadas por números dramáticos, milhões de votos fraudulentos e dezenas de milhares de cédulas adulteradas, apesar de não haver evidências para apoiar esses números. O que torna a conduta de Trump particularmente grave, de acordo com o relatório, é o seu conhecimento sobre a falsidade dessas alegações. O documento cita várias instâncias em que Trump admitiu em privado que suas acusações eram infundadas. Por exemplo, ele reconheceu aos principais conselheiros que as alegações sobre as máquinas de votação Dominion eram loucas e que não resistiriam em tribunal. No entanto, ele continuou a divulgar essas narrativas publicamente, sugerindo um esforço deliberado para enganar o público e criar uma base para contestar os resultados da eleição. O esquema de eleitores fraudulentos é outro aspecto comprometedor do relatório. Este plano envolveu a coordenação com aliados em estados-chave para enviar falsos votos eleitorais ao Congresso. Trump e sua equipe procuraram substituir os eleitores legítimos certificados pelos oficiais estaduais por eleitores alternativos que o declarariam vencedor. O esquema exigia que as legislaturas estaduais convocassem sessões especiais e aprovassem esses eleitores fraudulentos, apesar de não haver base legal ou constitucional para fazê-lo. O relatório fornece relatos detalhados do envolvimento direto de Trump nesse esforço. Ele pessoalmente ligou para oficiais estaduais pedindo que encontrassem votos ou revertessem resultados a seu favor. Na Geórgia, Trump pressionou infamemente o secretário de Estado Brad Raffensperger a encontrar 11.780 votos, o número exato necessário para inverter o estado. Em Michigan e na Pensilvânia, Trump e seus aliados tentaram persuadir legisladores republicanos estaduais a desconsiderarem os resultados certificados e nomearem eleitores pró-Trump. Essas ações não apenas desconsideraram a vontade dos eleitores, mas também violaram as leis estaduais e federais. O plano de eleitores fraudulentos foi central na estratégia mais ampla de Trump de criar confusão e controvérsia sobre os resultados da eleição. Ao submeter listas concorrentes de eleitores, Trump visava interromper o processo de certificação no Congresso e aumentar a pressão sobre o vice-presidente Mike Pence para intervir. Essa campanha de pressão sobre Pence é outro elemento crítico do relatório. Trump repetidamente exigiu que Pence rejeitasse os votos eleitorais de estados-chave ou os enviasse de volta às legislaturas estaduais para revisão adicional, apesar da falta de autoridade constitucional de Pence para tomar tais ações. O uso indevido do Departamento de Justiça por Trump é outro ponto focal do relatório. O documento descreve como Trump tentou instrumentalizar o DOJ para legitimar suas alegações de fraude eleitoral. Ele instou oficiais seniores do Departamento de Justiça a emitir declarações públicas declarando a eleição corrupta ou a iniciar investigações sobre alegações infundadas de fraude.
Quando esses oficiais se recusaram, Trump considerou substituí-los por indivíduos mais dispostos a cumprir suas ordens. Um dos episódios mais alarmantes detalhados no relatório envolve o esforço de Trump para instalar Jeffrey Clark, um advogado ambiental sem experiência em direito eleitoral, como procurador-geral interino. Clark estava disposto a apoiar as alegações de Trump e a emitir uma carta aos oficiais da Geórgia pedindo que convocassem uma sessão legislativa especial para examinar os resultados da eleição. Esse plano foi frustrado apenas quando os Muanchumbos, principais oficiais do Departamento de Justiça, ameaçaram se demitir em massa se Trump prosseguisse com isso. O relatório também dedica atenção significativa aos eventos de 6 de janeiro de 2021, retratando o ataque ao Capitólio como a trágica culminação da retórica e ações de Trump. O documento inclui fotografias, cronogramas e relatos de Bridger, primeira mão do dia, ilustrando como as alegações repetidas de Trump sobre uma eleição roubada motivaram seus apoiadores a agir violentamente. O relatório destaca o discurso de Trump no comício Stop the Steal, onde ele disse à multidão para lutar como um inferno e marchar até o Capitólio. Apesar de saber que suas alegações eram falsas, Trump usou uma linguagem incendiária que incitou seus seguidores. O relatório sublinha que Trump tinha o poder de desescalar a situação, mas escolheu não fazê-lo.